Neste vídeo, você verá os melhores relatos do YouTube. Aproveita e deixa seu like, é de graça e ajuda muito o canal. Era fim de tarde quando Zefa voltou para casa depois de um dia inteiro na roça. O céu estava ficando laranja e a sombra já se esticava pelo terreno como dedos compridos querendo alcançar tudo que pudesse. As montanhas ao longe já estavam começando a se esconder atrás de uma névoa fina, aquela que sempre aparecia nos fins de tarde mais quente. Ela carregava uma sacola de palha trançada cheia de mandioca e uma erva que tinha colhido para o remédio que a comadre Tonha tinha ensinado a fazer. Remédio bom para as dor na junta que o marido dela, o Bastião, vivia reclamando. Ela morria de medo de andar sozinha por aquele caminho de terra que cortava o pasto, mas não tinha outro jeito. O marido tinha ido para a cidade vender a produção de milho e feijão que tinham colhido naquela semana e só ia voltar no outro dia. A caminhonete velha que ele tanto se orgulhava tinha quebrado de novo na metade do caminho. E Zefa sabia que ele ia demorar consertando aquela lata velha, como ela costumava chamar. Tá ficando tarde, pensou ela enquanto apressava o passo, sentindo a sandália de couro raspando o chão de terra seca. As galinhas já estavam se ajeitando no puleiro e o cachorro Tunico, sempre tão brincalhão, hoje estava quieto, com o rabo encolhido entre as pernas. Ela tentou chamar o bicho para perto. Vem, Tunico, que foi, bichinho? Tá doente? Mas o cachorro nem se mexeu. Ficou ali olhando fixo para a direção da mata que ficava a uns 200 metros da casa deles. Os olhos dele pareciam vidrados, como se estivesse vendo algo que ela não conseguia enxergar. Isso fez um calafrio percorrer a espinha de Zefa. Desde pequena, sua avó sempre dizia que os bichos sentem as coisas ruins muito antes das pessoas. Quando o cachorro fica assim quieto, olhando para o nada, é porque está vendo assombração. A véia costumava dizer: o sítio onde Zefa e Bastião moravam ficava num vale cercado de montanha e mata fechada. Era uma terra boa para os plantios, com água corrente que vinha direto de uma nascente na serra. Eles tinham comprado aquele pedaço de chão fazia 10 anos, depois que juntaram todas as economias trabalhando na fazenda do Coronel Januário. Era um sonho realizado ter o próprio cantinho, mesmo que fosse longe de tudo. O povoado mais próximo ficava a quase 2 horas de caminhada. A propriedade tinha sido vendida por um preço que eles puderam pagar, porque, segundo os antigos da região, o terreno era pesado. Ninguém nunca explicava direito o que isso significava, mas os mais velhos sempre faziam o sinal da cruz quando passavam pela estrada em frente. Zefa e Bastião, precisando de terra e sem muito dinheiro, ignoraram as conversas e compraram mesmo assim. No centro do terreiro tinha uma paineira centenária, uma árvore enorme que dava uma sombra fresca nos dias quentes. Bastião até tinha pensado em cortar ela para aproveitar a madeira, mas Zefa não deixou. A árvore dessa idade tem história, tem alma, ela disse. E assim a paineira continuou lá, majestosa, com suas raízes grossas que se espalhavam pelo chão de terra batida. Zefa chegou no terreiro e percebeu que a porta da cozinha estava meio aberta. Estranho. Ela tinha certeza que tinha fechado tudo antes de sair. Deve ter sido o vento, tentou se convencer, mas o vento nem estava forte naquele dia. No caminho até a porta, notou que as plantas do canteiro estavam meio amassadas, como se alguém tivesse passado por ali. Podia ser algum bicho, mas as marcas pareciam de gente. Sentiu um arrepio subindo pela espinha. A horta que ela cuidava com tanto carinho parecia ter sido pisoteada em alguns pontos. Ave Maria, sussurrou enquanto fazia o sinal da cruz. Será que tem gente estranha rondando por aqui? A região era tranquila, mas de vez em quando aparecia um ou outro andarilho. Pessoa que vivia perambulando de um lugar para o outro. Geralmente era gente boa, que só pedia um pouco de comida ou água. Mas também tinha aqueles que a bebida tinha estragado a cabeça, que às vezes ficava violento. Ela e Bastião sempre foram caridosos, mas também precavidos.
Dentro da casa tudo estava no lugar. Pelo menos assim parecia na primeira olhada. Zefa acendeu o lampião, já que a energia elétrica ainda não tinha chegado naquele pedaço esquecido de mundo. A chama amarelada tremeluziu, jogando sombras dançantes pelas paredes de madeira. Ela começou a esquentar a água para o café numa chaleira preta já desbotada pelo uso. O silêncio era diferente do normal. Parecia que até os grilos e sapo tinham parado de cantar. A noite na roça nunca era silenciosa. Sempre tinha um bicho ou outro fazendo barulho. Mas naquela noite era como se tudo tivesse prendendo a respiração. O cachorro Tunico finalmente se aproximou da casa, mas ficou na porta sem querer entrar. Latia de vez em quando olhando para o mato. Um latido baixo, mais parecido com um choro. Tunico, que besteira é essa? Entra logo, chamou ela. Mas o animal continuou firme, olhando fixo para o escuro além da cerca. Foi então que Zefa percebeu algo diferente na casa. O santo que ela deixava num altarzinho improvisado na sala, São Benedito, Nossa Senhora Aparecida e Santo Antônio, estavam todos virados para o lado da parede. Alguém tinha mexido neles. Ela nunca deixaria o santo daquele jeito. Era desrespeito. E Bastião, mesmo não sendo tão religioso quanto ela, jamais faria uma coisa dessas. Tem alguma coisa muito errada acontecendo, murmurou enquanto ajeitava o santinho de volta no lugar certo. As mãos dela tremiam um pouco enquanto fazia isso. Enquanto mexia nas panelas preparando um angu para o jantar, ouviu um estalo no telhado, depois outro, e mais outro, passos. Parecia passos de alguém andando por cima da casa. Não é possível, pensou. Deve ser algum gambá ou outro bicho qualquer. Mas os barulhos eram pesados demais para um gambá e tinham um ritmo, como se fosse realmente alguém caminhando devagar. Os barulhos continuaram, agora mais forte, como se algo pesado se arrastasse. Zefa congelou quando notou que os passos pareciam descer pela parede externa. Ficou ali, parada, com o coração quase saindo pela boca. O cachorro começou a uivar de um jeito que ela nunca tinha ouvido antes. Um som triste e arrastado que fez os pelos do braço dela ficar em pé. Era um lamento que parecia vir lá do fundo, da alma do bicho. Nessa hora, a lamparina piscou, como se uma rajada de vento tivesse passado, mas não tinha vento nenhum dentro da casa. A luz diminuiu, quase apagou, e por um segundo, um vulto passou pela janela. Não era muito grande, parecia uma pessoa baixa. Zefa pegou a vassoura, a única coisa que tinha por perto para se defender. Quem tá aí? Se for gente querendo comida, é só pedir. Não precisa ficar assustando os outros. Falou com a voz mais firme que conseguiu, mas as palavras saíram tremida. Só o silêncio respondeu. Um silêncio tão profundo que parecia engolir tudo ao redor. O cachorro parou de latir de repente, e isso era pior ainda. Tunico só ficava calado quando estava com muito medo. Zefa juntou coragem e foi até a porta da frente, ainda segurando a vassoura como se fosse uma arma. Com as mãos tremendo, espiou pela frecha. Foi quando viu. No meio do terreiro, entre ela e a paineira grande, uma mulher de costa, com um vestido branco sujo de terra. O tecido estava esfarrapado em alguns lugares, como se tivesse sido rasgado, e tinha manchas escuras que Zefa não conseguia identificar direito na penumbra. O cabelo comprido e desgrenhado balançava mesmo sem vento. Ela estava parada, como se esperasse alguma coisa. Zefa fechou a porta com força e passou a tramela. Tinha que ser engano. Talvez fosse alguma pessoa perdida. Mas por que ficava parada daquele jeito, sem falar nada? E como ela tinha chegado até ali sem que Zefa a visse ou ouvisse? Na cozinha, Zefa tentou se acalmar. Pegou um punhado de alho que tinha pendurado numa corda perto do fogão e colocou numa vasilha. Sua avó sempre dizia que alho afastava coisa ruim. Depois pegou um terço que guardava na gaveta da mesa e começou a rezar baixinho. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
As horas pareciam não passar. A noite seguiu e Zefa não conseguiu dormir. Ficou sentada na mesa da cozinha, segurando firme um facão, ouvindo os barulhos. De vez em quando, ouvia passos do lado de fora, rodeando a casa. Às vezes, parecia que alguém arrastava as unhas pela parede de fora, fazendo um barulho que dava arrepio só de lembrar. Teve uma hora que ela ouviu uma voz de mulher, baixa e rouca, chamando um nome que ela não conseguia entender direito. Parecia Josias ou Jeremias, mas era difícil ter certeza. A voz se repetiu várias vezes, sempre chamando aquele nome, cada vez mais perto da janela da cozinha. Zefa ficou encolhida num canto, rezando todas as orações que conhecia. Pediu proteção a todos os santos e até prometeu uma romaria se saísse dali com vida. Quando o dia já estava quase amanhecendo, ela percebeu que os barulhos tinham parado. O primeiro raio de sol entrava tímido pela fresta da janela. Só então, Zefa criou coragem e olhou pela janela. Não tinha mais ninguém no terreiro. Só então percebeu que o cachorro tinha sumido. Tunico, chamou da porta, sem muito gosto de sair. O sol já começava a aparecer por trás do morro, e isso dava um pouco mais de segurança. Tunico, cadê você, bichinho? Zefa saiu no terreiro, sentindo as pernas ainda fracas pelo medo e pela noite sem dormir. Foi quando notou as marcas no chão, pegada fresca, como se alguém tivesse andado em volta da casa a noite toda. E mais assustador, as marcas iam do terreiro até debaixo da paineira velha e simplesmente sumia. Perto da árvore, encontrou um pedaço do pano da camisa do marido, que ela tinha deixado no varal. Estava rasgado e tinha um cheiro estranho, uma mistura de terra úmida com algo podre. Zefa levou o tecido até o nariz e logo se arrependeu. O cheiro era tão forte que a fez dar um passo para trás. Era um odor que lembrava carne estragada, misturado com terra de cemitério. Enquanto olhava ao redor, tentando entender o que tinha acontecido, Zefa notou algo no pé da paineira. A terra parecia revirada, como se alguém tivesse cavado ali. Não era um buraco grande, mas dava para perceber que o chão tinha sido mexido recentemente. O que será que tem aí embaixo? Pensou. Mas o medo era maior que a curiosidade e ela decidiu não investigar. Algumas coisas é melhor deixar quieta. O dia passou devagar demais. Zefa ficou esperando o marido voltar, sem querer sair de casa. Tentou fazer as tarefas de sempre. Alimentar as galinhas, limpar a casa, preparar a comida, mas cada barulhinho a fazia pular. De vez em quando, ela olhava pela janela em direção à paineira, como se esperasse ver a mulher de branco de novo. No meio da tarde, ela ouviu o barulho do motor da caminhonete se aproximando. Nunca tinha ficado tão aliviada ao ouvir aquele ronco desregulado do motor velho. Bastião tinha voltado. Ele estacionou o veículo debaixo do pé de manga, que ficava na entrada do sítio, e desceu com um sorriso no rosto. Trazia alguns pacotes, coisa que tinha comprado na cidade. Zefa correu até ele e o abraçou com força, o que o deixou surpreso. Nossa, mulher, que recepção é essa? Parece até que você viu assombração, brincou ele, sem perceber o quanto estava certo. Quando ele finalmente chegou, ela contou tudo. Falou da porta aberta, das pegadas, dos barulhos no telhado e principalmente da mulher de branco parada perto da paineira. Mulher, isso é imaginação sua, disse ele, depois de verificar toda a casa. Você estava sozinha e ficou com medo. A porta aberta deve ter sido o vento, e as marcas no chão pode ser de algum bicho. E o Tunico deve ter ido atrás de cadela no mato, como sempre faz. Mas eu vi ela, Bastião. Juro por Deus que vi. O marido balançou a cabeça, incrédulo. O medo faz a gente ver coisas, Zefa. Lembra daquela vez que o compadre Zé do açude jurou que tinha visto uma onça no milharal? No fim das contas, era só um gato do mato. Zefa quis insistir, mas percebeu que seria inútil. Bastião era um homem prático que não acreditava em assombração e outras bobagens, como ele mesmo dizia. Para ele, tudo tinha uma explicação simples e lógica.
Mesmo assim, com o marido em casa, se sentiu mais segura. Na hora de dormir, pediu que ele fechasse bem todas as janelas e porta. Ele fez, mais para agradar ela do que por acreditar que fosse necessário. Amanhã você vai estar rindo dessa história toda, disse ele, se ajeitando na cama. No meio da madrugada, um barulho acordou os dois. Parecia arranhão na porta. O cachorro tinha voltado. Viu só? O danado voltou, disse Bastião levantando da cama. Deve estar morto de fome o coitado. Ele foi até a porta da sala, ainda sonolento, resmungando sobre o horário que o bicho tinha escolhido para voltar. Zefa ficou na cama ouvindo os passos do marido pelo corredor. Ela sentiu um aperto no peito, uma sensação ruim, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. "Bastião, espera!" gritou ela, pulando da cama. "Não abre essa porta!" Mas era tarde demais. O grito do marido acordou Zefa de vez, um grito de puro horror que ela nunca tinha ouvido antes, nem mesmo quando ele cortou o dedo com o facão colhendo cana. Quando ela chegou na sala, viu ele caído no chão. Na porta aberta, uma figura escura entrava lentamente. Era a mesma mulher do vestido branco, agora vista de frente. O rosto era só sombra, mas os olhos brilhavam num tom esverdeado, como os de um gato no escuro. A pele parecia cinzenta, com manchas escuras em alguns lugares, como se estivesse em decomposição. O cabelo caía em mechas desgrenhadas pelo rosto e ombros. "A terra debaixo da paineira é minha", disse a figura com uma voz rouca que parecia vir de muito longe. "Vocês construíram em cima do meu corpo." O marido rastejou para trás enquanto a mulher avançava lentamente. As pernas dela se moviam de um jeito estranho, como se não estivessem totalmente sob controle. "Nós compramos essa terra faz 10 anos, ele gaguejou. "Não tinha ninguém aqui, estava abandonada." "A paineira marca meu lugar", respondeu a aparição. "Cavaram para fazer a cisterna e mexeram com o que estava quieto. Tiraram meus ossos do lugar, me acordaram." Zefa lembrou que, de fato, quando cavaram a cisterna perto da paineira, tinham encontrado um osso antigo. Na época, pensaram que era de algum animal e nem deram importância. Bastião tinha jogado os ossos para longe, sem muito cuidado. "Quem é a senhora?" perguntou Zefa, tentando manter a calma enquanto ajudava o marido a se levantar. A mulher virou o rosto na direção dela e Zefa pôde ver melhor suas feições. Mesmo com a aparência macabra, dava para perceber que tinha sido uma mulher bonita. Em vida. Devia ter uns 30 e poucos anos quando morreu. "Me chamavam de Sebastiana", respondeu ela. "Fui morta aqui, debaixo dessa paineira, há mais de 50 anos. Meu marido me matou por ciúme e me enterrou onde ninguém ia procurar." Bastião e Zefa se entreolharam, horrorizados. Nunca tinham ouvido falar dessa história. Mas o sítio ficava isolado e pouca gente da região conversava com eles sobre o passado do lugar. "A senhora quer que a gente faça o quê?" perguntou Zefa, juntando toda a coragem que tinha. "Quero descanso", respondeu a aparição. "Vocês precisam pegar os ossos e enterrar de novo, com reza e respeito. Senão..." Ela não terminou a frase, mas esticou o braço pálido e apontou para o quarto. Lá, no berço, dormia o filho pequeno deles, o Tonico, de apenas 3 anos de idade. O menino tinha nascido depois de muita luta. Zefa tinha perdido 2 bebês antes dele e considerava o filho um milagre. Zefa entendeu o recado. Aquela criatura estava ameaçando o que eles mais prezavam. "Nós vamos fazer o que a senhora pede", disse Bastião, já recuperado do susto inicial. "Só não mexe com nosso filho." A aparição ficou parada por um momento, como se estivesse pensando. Depois, assentiu com a cabeça e começou a recuar em direção à porta. "Antes do amanhecer", disse ela antes de desaparecer na escuridão, "ou volto para buscar o menino." Bastião e Zefa ficaram ali, tremendo, por alguns minutos depois que a aparição sumiu. A porta continuava aberta e o ar frio da madrugada entrava. Na sala. "Você acha que isso é real mesmo?" perguntou Bastião, ainda incrédulo.
Nós dois vimos a mesma coisa, marido. Não tem como ser imaginação. Ele passou a mão pelo rosto, tentando processar o que tinha acontecido. E agora? Vamos ter que procurar esses ossos no escuro? Naquela mesma noite, ela e o marido foram até a cisterna com uma pá. A cisterna ficava a uns 20 metros da paineira e foi construída logo nos primeiros meses depois que compraram o sítio. Bastião tinha cavado tudo sozinho e agora se lembrava dos ossos que tinha encontrado. Joguei tudo ali para trás, ele disse, apontando para um trecho de mato mais fechado. Pensei que fosse de alguma vaca ou cavalo que morreu por aqui. Eles procuraram por quase 1 hora, usando o lampião como guia. Finalmente encontraram alguns ossos espalhados entre o capim alto. Eram pequenos demais para ser de um animal grande. Claramente era um osso humano. Meu Deus do céu, murmurou Bastião. Enterramos gente vivendo em cima de defunto. Encontraram os restos dos ossos que tinham sido espalhados durante a construção da cisterna. Juntaram tudo com cuidado, embrulharam numa toalha limpa e cavaram uma cova fundinha debaixo da paineira. O marido, mesmo sem ser muito religioso, rezou tudo que sabia. Pai Nosso, Ave Maria, tudo que eu lembrar vou rezar, disse ele, fazendo o sinal da cruz várias vezes. Zefa colocou umas flores que tinha colhido no jardim e acendeu uma vela que tinha guardado para a promessa. Que a senhora descanse em paz, sussurrou ela antes de voltarem para casa. E deixe nós em paz também. Naquela noite, dormiram com um olho aberto e outro fechado, mas nada aconteceu. O resto da madrugada foi calma, e pela primeira vez em 2 dias, o silêncio da roça não parecia ameaçador. De manhã, encontraram o cachorro Tunico voltando para o terreiro como se nada tivesse acontecido. O bicho parecia bem, apenas um pouco, cansado. Zefa reparou que ele tinha terra nas patas, como se tivesse cavado em algum lugar. Os dias foram passando e a vida voltou ao normal. Mas Zefa nunca mais ficou sozinha naquela casa depois do pôr do sol. E toda sexta-feira, sem falta, deixava uma vela acesa debaixo da paineira. É para a mulher descansar, explicava quando alguém perguntava. Bastião não comentava nada, mas também nunca impediu a esposa de manter esse ritual. Com o tempo, Zefa começou a investigar a história da tal Sebastiana. Nas suas idas esporádicas ao povoado, conversava com os mais velhos, tentando descobrir alguma coisa. Foi numa dessas conversas que Dona Ritinha, uma senhoria de quase 90 anos, contou o que sabia. Sebastiana era filha de um fazendeiro da região. Casou com um homem chamado Jeremias, que trabalhava nas terras do pai dela. Mas o casamento não era feliz. Ele bebia muito e tinha ciúme até da sombra dela. Ritinha contou que um dia Sebastiana sumiu. O marido disse que ela tinha fugido com outro homem. Ninguém acreditou muito, mas como o pai dela já tinha morrido e não tinha mais ninguém que se importasse, o caso foi esquecido. E ele, o marido, o que aconteceu com eles? E perguntou Zefa. Jeremias ficou por aqui mais uns anos. Depois também sumiu. Tinha gente que dizia que ele tinha enlouquecido, que vivia falando sozinho como se estivesse conversando com a mulher. As pessoas da região começaram a notar aquela luz solitária brilhando toda semana embaixo da paineira e logo os boatos começaram a circular. Uns diziam que era promessa, outros que era mandinga. Mas Zefa nunca contou a verdade para ninguém além do marido. Um dia, cerca de 1 ano depois do encontro com a aparição, Zefa estava na cozinha quando ouviu uma voz de mulher cantando lá fora. Era uma cantiga de ninar, suave e triste. Ela foi até a janela e viu uma figura sentada debaixo da paineira. Era Sebastiana, mas agora ela parecia diferente, menos ameaçadora, mais humana. Zefa sentiu medo, mas também uma estranha compaixão. Pegou a vela que sempre deixava separada para as sextas-feiras e saiu no terreiro. Aproximou-se lentamente da paineira. A senhora ainda está aí, disse, mantendo uma distância segura. A figura olhou para ela e seus olhos agora pareciam normais, castanhos escuros.
não mais aquele verde brilhante sobrenatural. Estou mais em paz agora, respondeu Sebastiana. Vocês cuidaram dos meus ossos, me deram um lugar de descanso decente. A senhora vai embora algum dia? Perguntou Zefa. Quando for a hora. Ainda tenho algo inacabado por aqui. Zefa entendeu que a presença de Sebastiana ainda tinha um propósito, algo relacionado à justiça que não tinha sido feita. Talvez o marido assassino ainda estivesse vivo em algum lugar. Nos meses que se seguiram, aconteceu algo estranho. Um homem idoso apareceu na região, perguntando sobre a propriedade. Queria saber quem eram os donos atual. Ninguém sabia quem ele era, mas os mais velhos comentaram que ele parecia muito com um homem que tinha vivido ali muitos anos atrás. Uma noite, enquanto Zefa acendia a vela semanal para Sebastiana, o homem apareceu no portão do sítio. Estava magro, com roupas surradas e uma expressão atormentada no rosto. Preciso entrar aí, ele disse. Preciso ver a paineira. Bastião, desconfiado, perguntou o que ele queria. Meu nome é Jeremias, respondeu o velho. Esta terra já foi minha há muitos anos. Zefa e Bastião se entreolharam, reconhecendo o nome mencionado pela aparição. Era ele, o marido de Sebastiana, o homem que a tinha matado. Por que o senhor... Que vê a paineira? Perguntou Zefa. O velho hesitou, depois respondeu com a voz embargada. Porque preciso pedir perdão. Não consigo morrer em paz sem isso. Eles deixaram o homem entrar. Ele caminhou lentamente até a paineira e se ajoelhou diante dela. Começou a chorar e a falar sozinho, como se conversasse com alguém que só ele podia ver. Sebastiana, me perdoa. Fui um tolo, um monstro. A bebida, o ciúme, não era eu mesmo naquele dia. Zefa e Bastião observavam de longe, respeitando aquele momento. De repente, uma brisa leve começou a soprar, mesmo sendo uma noite sem vento. As folhas da paineira farfalharam, e por um instante, Zefa jurou ter visto a figura de Sebastiana aparecer diante do velho. Jeremias soltou um grito abafado e caiu para a frente com o rosto no chão. Quando Bastião correu para ajudá-lo, percebeu que o homem tinha morrido, ali mesmo, debaixo da paineira. Eles enterraram Jeremias ao lado de Dargir, Sebastiana debaixo da mesma árvore. O padre do povoado veio fazer as orações, sem saber da história completa por trás daquele enterro. Naquela noite, Zefa sonhou com Sebastiana. No sonho, ela estava vestida de branco, mas não o vestido sujo e rasgado de antes. Era um vestido limpo e bonito. Ela sorria e dizia, agora posso ir. Ele pagou pelo que fez, não com a morte, mas com 50 anos de remorso. Depois daquele dia, nunca mais viram a aparição de Sebastiana. Mesmo assim, Zefa continuou acendendo uma vela toda sexta-feira. Por via das dúvidas, ela dizia. Anos depois, quando já estava velha e o filho Toninho crescido, ela chamou o menino e contou a história. Fez ele prometer que mesmo depois que ela e o pai se fossem, continuaria acendendo a vela para a mulher da paineira. Não é bom mexer com os mortos, ela explicou. Cada um tem seu lugar de descanso e nós, os vivos, tem que respeitar. Além disso, ela fez o filho jurar que nunca iria cortar a paineira ou mexer na terra embaixo dela. Essa árvore é sagrada agora. É o marcador de duas almas que finalmente estão em paz. O filho achou a história fantástica demais, mas vendo a seriedade no rosto da mãe, prometeu. E cumpriu. E assim a história da mulher da paineira continuou viva por gerações, passando de pai para filho como um aviso. Sempre respeite o que a terra guarda, porque nem tudo que está enterrado quer. Continuar assim, o sítio prosperou com o tempo. A família de Zefa e Bastião conseguiu aumentar a produção, comprar mais terra ao redor, construir uma casa melhor. Muitos diziam que era por causa da proteção especial que tinham. Afinal, não era todo mundo que tinha uma guardiã do outro lado. Toninho cresceu, casou, teve filhos. Eles construíram casas novas no terreno,
mas sempre respeitando a paineira e o espaço ao redor dela. Todas as sexta-feira, uma vela continuava sendo acesa, mesmo que já não soubessem exatamente o porquê daquele ritual. Tinha virado tradição da família. Até hoje, quem passa de noite pela estrada perto daquela propriedade pode ver uma luzinha fraca brilhando debaixo da paineira. E dizem os mais antigos da região que, em noite de lua cheia, quando o vento está parado e o céu limpo, às vezes dá para ver o vulto de uma mulher de branco sentada nos galhos mais baixo da árvore, balançando as pernas como uma menina despreocupada e finalmente em paz. E se você prestar bastante atenção, pode ouvir uma cantiga antiga, dessas que as mães cantam para os filhos dormir. Uma melodia suave que o vento carrega por toda a propriedade, abençoando as plantações e protegendo aqueles que respeitam os mortos e suas histórias. A lua quase sumia por trás das nuvens quando Teresa terminou de estender a última peça de roupa no varal, improvisado atrás de sua casa. Tinha lavado tudo no açude mais cedo, aproveitando que o dia estava limpo, mas só agora, depois que as crianças tinham dormido, conseguiu terminar o serviço. O sítio dos Oliveira ficava no lugar mais isolado do distrito de Águas Claras, cercado por mato fechado de um lado e pelo grande açude do outro. A casa de adobe, com suas paredes descascando e suas janelas de madeira empenada, era o lar de Teresa fazia mais de 8 anos. Amanhã tem mais, suspirou ela, olhando para o céu e tentando adivinhar se ia chover. A roupa não ia secar se chovesse, e ela precisava delas pronta até domingo, quando a família ia na missa na capela da comunidade. O vento frio que soprava do açude trazia um cheiro forte de lodo e peixe, misturado com algo estranho que Teresa não conseguia identificar. O açude era grande, quase um lago pequeno, formado há década pelo represamento do riacho que cortava as terras. Nos últimos meses, porém, a água tinha baixado muito por causa da seca, revelando pedaços de margem que normalmente ficavam submersos. Ninguém da região nadava ali. Tinha história demais sobre gente que se afogou naquelas águas escuras. Teresa ajeitou o chale nos ombros e pegou a bacia de alumínio vazia, pronta para entrar em casa, quando ouviu um barulho vindo das águas. Não era o coachar do sapo, nem o mergulho de algum pássaro noturno caçando peixe. Era algo diferente, como um arrastar vagaroso, seguido de um baque surdo. Ela ficou imóvel, os olhos tentando penetrar a escuridão que cobria o açude. A lua, parcialmente encoberta, mal conseguia refletir na superfície da água, criando sombra onde deveria haver luz. Teresa sentiu um calafrio que não vinha apenas do vento frio. Deve ser alguma coisa que caiu na água, pensou, tentando acalmar o coração que batia mais rápido no peito. Talvez um galho seco, ou até mesmo algum bicho morto que tinha sido arrastado para lá. Não era a primeira vez que o açude engolia coisas. Mesmo assim, ela não conseguia desviar o olhar. Havia algo hipnótico na escuridão daquela água. A lenda dizia que o açude tinha sido formado sobre terra que não devia ser alagada. Terra onde tinha cemitério antigo de índio e escravo fugido. Os antigos da região falavam em vozes baixas que as águas guardavam segredo. E que às vezes eles vinham à tona. Teresa estava prestes a entrar quando o barulho veio novamente, mais alto dessa vez. Seguido sem dúvida de um som que parecia um gemido abafado, como se algo ou alguém tivesse emergido brevemente para respirar. "Tem alguém aí?" chamou Teresa, sua voz tremendo ligeiramente. Nada além do vento e do sapo respondeu. Reunindo toda a coragem que tinha, ela colocou a bacia no chão e caminhou alguns passos em direção à margem do açude. A trilha de terra batida descia suavemente até a água, onde ela tinha lavado roupa mais cedo. A luz da lua revelou algo que não estava lá antes,
marca de arrasto na terra úmida, como se algo pesado tivesse sido puxado para fora da água, ou para dentro. Foi então que viu, à beira da água, meio escondido por um tufo de capim alto, um pedaço de pano branco. Teresa aproximou-se mais, o coração quase saindo pela boca. Abaixou-se e puxou o tecido. Era um lenço de algodão branco, bordado nas pontas, encharcado e coberto de lama. Um lenço que ela reconheceu imediatamente. Não pode ser, murmurou, sentindo a garganta apertar. Era o lenço de Adelaide, sua comadre, que morava do outro lado do açude. Mas o que estaria fazendo ali? Adelaide não vinha para o lado dela fazia mais de 2 semanas, desde que tinham discutido por causa da cerca que separava as propriedades. Teresa olhou em volta, agora genuinamente assustada. Adelaide? É você? Isso não tem graça. Só o silêncio. Respondeu. Apertando o lenço molhado na mão, Teresa recuou alguns passos. Foi quando notou algo mais. Pegada úmida na terra, subindo em direção à sua casa. Não era uma pegada normal. Pareciam distorcida, como se os pés que as fizeram estivessem inchado ou deformado. E tinha algo mais. Um rastro viscoso como de lesma, mas mais escuro, quase preto sob a luz da lua. O medo finalmente venceu a curiosidade. Teresa virou-se e correu de volta para casa, trancando a porta dos fundos assim que entrou. O marido, José, tinha ido para a cidade vender umas cabeças de gado e só voltaria no dia seguinte. Ela estava sozinha com os 3 filhos pequenos, que dormiam no único quarto da casa. Com mão trêmula, acendeu o lampião a querosene e colocou o lenço molhado sobre a mesa da cozinha. Agora que podia ver melhor, notou que o que pensava ser lama era na verdade uma substância escura, viscosa, que não se parecia com nada que ela conhecia. E havia manchas que pareciam muito com sangue seco. Mãe? A voz sonolenta de seu filho mais velho, Pedro, de apenas 7 anos, fez Teresa dar um pulo. Que foi isso que eu ouvi lá fora? Não foi nada, meu filho, disse ela, escondendo rapidamente o lenço manchado embaixo de um pano de prato. Só o vento batendo nas coisas. Volta para a cama que já está tarde. Pedro olhou para ela com desconfiança. Mesmo criança, ele percebia quando a mãe estava mentindo. Eu ouvi um barulho de alguém chamando, uma voz esquisita. Teresa sentiu o sangue gelar. Ela não tinha ouvido nenhuma voz. Deve ter sido sonho, Pedro. Vai, volta para a cama que eu já vou também. Depois que o menino saiu, Teresa apoiou-se na mesa, sentindo as pernas fracas. O que estava acontecendo? Talvez Adelaide tivesse sofrido algum acidente no açude, mas por que estaria atravessando o açude à noite, sozinha, quando as duas mal se falavam. Um novo barulho a fez sobressaltar-se. Algo arranhava a janela da cozinha, suavemente a princípio, depois com mais força. Teresa pegou o lampião e aproximou-se, devagar. O arranhado continuava metódico, como unha comprida raspando contra a madeira. Quem está aí? Perguntou a voz mais firme do que se sentia. Os arranhões pararam por um instante, como se quem os fazia tivesse se surpreendido com a pergunta. Então, uma voz veio do lado de fora. Uma voz que parecia a de Adelaide, mas distorcida, como se falasse com a boca cheia d'água. Teresa! Abre a porta, comadre. Teresa recuou, o coração disparado. Aquilo não era Adelaide. Não podia ser. Vai embora! Gritou ela. Vou chamar meu marido. Uma risada baixa e gorgolejante foi a resposta. Seu marido está na cidade, comadre. Eu sei, eu vi ele indo. Abre a porta, eu preciso de ajuda. O pavor tomou conta de Teresa. Como aquela coisa sabia que José estava na cidade? E por que a voz soava tão errada, tão molhada? Os arranhões recomeçaram, mais forte agora, vindo não apenas da janela da cozinha, mas também da porta dos fundos. Como se mais de uma pessoa, ou coisa, estivesse tentando entrar. Teresa correu para o quarto onde as crianças dormiam.
Pedro já estava acordado, os olhos arregalados de medo. Os dois, mais novo, ainda dormiam, alheio ao horror que se desenrolava. Mãe, quem está lá fora? Perguntou Pedro. Não sei, filho, respondeu Teresa, a voz tremendo. Ela empurrou o pesado baú de madeira que guardava as roupas contra a porta do quarto. Não seria suficiente se alguém realmente quisesse entrar, mas lhe dava alguma sensação de segurança. Os arranhões continuavam, agora vindos também da janela do quarto, como se o que estivesse lá fora soubesse exatamente onde eles estavam. A voz distorcida chamou novamente. Teresa, só quero conversar. Sobre o que você viu no açude, o que você sabe. Eu não vi nada, gritou Teresa. Deixa-nós em paz. Mãe, estou com medo, sussurrou Pedro, agarrando-se à saia dela. Teresa abraçou o filho, sua mente trabalhando freneticamente. Precisavam sair dali. A casa só tinha duas portas, a da frente e a dos fundos. E seja lá o que estivesse lá fora, parecia estar em todo lugar ao mesmo tempo. A janela era pequena demais para um adulto passar, mas talvez as crianças... Pedro, sussurrou ela, preciso que você seja muito corajoso agora. Vou botar você e seus irmãos pela janela dos fundos. Vocês vão correr até a casa do seu Tibúrcio. É longe, mas você conhece o caminho pela estrada, entendeu? O menino assentiu, os olhos cheios de lágrima, mas determinado. Teresa acordou os outros dois filhos, explicando em voz baixa o que precisavam fazer, enquanto os barulhos lá fora continuavam. Com cuidado, ela abriu a pequena janela dos fundos do quarto, que dava para o lado oposto ao açude. Não viu nada suspeito lá fora, apenas a escuridão da noite e o início da trilha que levava à estrada principal. Vão e não olhem para trás, instruiu ela, ajudando primeiro o caçula de 4 anos a passar pela janela. Depois, a menina do meio, de 6, e por fim Pedro. Corram direto para a casa do seu Tibúrcio e digam que tem alguém ruim querendo entrar na nossa casa. E a senhora, mãe? Perguntou Pedro, já do lado de fora. Eu vou atrasar quem está aí para dar tempo de vocês fugirem. Depois vou atrás. Agora, vão! Teresa viu os 3 filhos desaparecerem na escuridão, correndo o mais silenciosamente que podiam em direção à estrada. Seu coração doía de medo por eles, mas sabia que era a única chance que tinham. Os arranhões nas portas e janela tinham parado subitamente. O silêncio era quase tão assustador quanto os barulhos. Teresa pegou a velha espingarda que José guardava embaixo da cama e verificou se estava carregada. Estava. Com a arma em punho, ela saiu do quarto e voltou para a cozinha, determinada a enfrentar o que quer que estivesse lá fora. Se fosse mesmo Adelaide pregando alguma peça macabra de mau gosto, ia levar um susto. Se fosse outra coisa... Bem, ela não queria pensar nisso agora. A cozinha estava como a tinha deixado, o lampião iluminando fracamente o cômodo vazio. O lenço ainda estava embaixo do pano de prato onde o tinha escondido. Teresa foi até a janela e olhou para fora. Não viu nada além da escuridão e da silhueta das árvores ao longe. Reunindo coragem, ela foi até a porta dos fundos e encostou o ouvido na madeira. Nenhum som. Teresa respirou fundo e, segurando a espingarda com firmeza, começou a remover lentamente a tranca. Que Deus me proteja, murmurou, abrindo a porta. Devagar. O terreiro atrás da casa estava vazio e silencioso. A roupa que tinha estendido no varal balançava suavemente com a brisa. Não havia sinal de ninguém ou nada. Teresa deu um passo para fora, depois outro, a espingarda apontada para frente. A lua agora estava completamente escondida atrás das nuvens, tornando a noite ainda mais escura. Ela mal conseguia ver além de alguns metros. Foi quando sentiu algo molhado e viscoso sob seus pés descalços. Olhou para baixo e viu, mesmo na escuridão, que estava pisando naquele mesmo líquido escuro que tinha visto nas marcas perto do açude.
E o cheiro, aquele cheiro podre de coisa morta há muito tempo, agora tão forte que fazia seus olhos lacrimejarem. Levantou o olhar lentamente e viu, de pé, a menos de 3 metros dela, uma figura que lembrava vagamente sua comadre Adelaide. Tinha o mesmo formato do corpo, o mesmo cabelo comprido, mas algo estava terrivelmente errado. A pele parecia inchada e pálida, os olhos eram apenas sombras escuras nas órbitas, e de sua boca e nariz escorria aquele mesmo líquido viscoso. Comadre, gorgolejou a coisa, dando um passo em sua direção. Não devia ter mexido no que é do açude. Teresa não hesitou. Apontou a espingarda e atirou. O estrondo cortou o silêncio da noite e a figura cambaleou para trás com o impacto, mas não caiu. Em vez disso, inclinou a cabeça para o lado num ângulo impossível e sorriu, revelando o dente escurecido. Isso não vai me deter, Teresa. Teresa deu meia volta e correu para dentro da casa, trancando a porta atrás de si. Sabia que não adiantaria muito, mas era tudo o que podia fazer. Precisava ganhar tempo para que as crianças chegassem até o seu Tibúrcio e trouxessem ajuda. O barulho recomeçou, mais furioso agora. Não eram apenas arranhões, mas pancada violenta contra a porta. A madeira velha começou a ceder, pequenas lascas voando a cada golpe. Teresa recuou até o centro da cozinha, a espingarda ainda nas mãos. Não tinha mais munição além do que já tinha usado. Olhou em volta, desesperada por qualquer coisa que pudesse usar como arma. Seu olhar caiu sobre o lenço manchado na mesa. Lembrou-se então de algo que sua avó tinha lhe contado sobre os espíritos do açude, sobre como eles não podiam tocar em objeto abençoado. Não sabia se aquilo que estava lá fora era realmente um espírito ou algo pior, mas não tinha muitas opções. Correu até um pequeno altar no canto da sala, onde guardava uma imagem de Nossa Senhora, uma vela benta e um pouco de água benta que o padre tinha dado na última visita à comunidade. Pegou o frasco de água, voltou para a cozinha e derramou algumas gotas sobre o lenço manchado. A porta dos fundos estilhaçou-se nesse momento e a figura que se parecia com Adelaide irrompeu. Na cozinha, a luz do lampião revelou toda a horrenda transformação da que um dia fora sua comadre. A pele estava azulada e inchada, como a de um afogado. Os cabelos, antes preto e brilhante, estavam emaranhado e cheio daquela substância escura. Mas o pior eram os olhos, completamente preto, sem branco nem íris, como buracos vazios na face inchada. O açude quer de volta o que é dele, gorgolejou a criatura, avançando lentamente. Teresa recuou até bater na mesa. Adelaide nunca foi ao açude do meu lado. O que você está falando? A criatura parou por um momento, como se confusa. Então aquele sorriso horrível voltou. Não foi só ela que o açude pegou, tem outro, muitos outros. Foi então que Teresa compreendeu. As histórias sobre afogados no açude ao longo dos anos não eram apenas acidente. O açude tinha pegado aquelas pessoas e agora estava usando o que restava delas para pegar mais. Num movimento rápido, Teresa agarrou o lenço molhado com água benta e o atirou contra a criatura. O efeito foi instantâneo e inesperado. Um som agudo, como um assobio, escapou da boca da coisa, e onde o tecido tocou sua pele, começou a fumegar. A criatura recuou, arrancando o lenço e jogando-o no chão. Seus movimentos agora eram mais rápidos, mais desesperados. Teresa percebeu que tinha acertado por acaso. O açude e o que quer que controlasse aqueles corpos não gostavam de coisa sagrada. Aproveitando a distração momentânea, ela pegou a imagem de Nossa Senhora do altar e a segurou na frente do corpo como um escudo. Volta pro açude, deixa minha família em paz. A criatura sibilou novamente, agora mantendo distância. O líquido escuro escorria mais abundantemente de sua boca e nariz, formando uma poça no chão da cozinha. E Teresa notou algo mais. Pequenos,
movimento sob a pele esticada, como se algo estivesse se movendo por dentro do corpo. O açude, não esquece, gorgolejou a coisa. O açude sempre cobra. E então, tão repentinamente quanto tinha aparecido, a criatura virou-se e saiu cambaleando pela porta quebrada. Teresa não ousou segui-la, mas conseguia ouvir o arrastar de pés úmidos se afastando em direção ao açude. Por horas, ela ficou sentada na cozinha, a imagem sagrada apertada contra o peito, a espingarda descarregada no colo, esperando. Não sabia se aquela coisa voltaria, se havia mais delas, ou se as crianças tinham conseguido chegar até o seu Tibúrcio. A madrugada já avançava quando finalmente ouviu vozes e viu luzes de lampião se aproximando pela estrada. Seu Tibúrcio vinha na frente, seguido por 2 vizinhos e seus 3 filhos, são e salvo. Dona Teresa chamou o velho Tibúrcio. As crianças chegaram lá em casa falando de alguém tentando invadir sua casa. A senhora tá bem? Teresa saiu para receber o grupo, as pernas ainda bambas. Abraçou os filhos com força, lágrima de alívio escorrendo pelo rosto. Tô bem agora, respondeu, mas precisamos sair daqui. Não é seguro mais. Seu Tibúrcio e os outros olharam confusos para a porta dos fundos quebrada e para a expressão aterrorizada de Teresa. O que aconteceu aqui, dona? Foi ladrão? Teresa balançou a cabeça. Como explicar o que tinha visto? Quem acreditaria nela? Foi alguma coisa do açude, disse finalmente. Alguma coisa que não deveria sair de lá. Os homens trocaram olhares. Os mais velhos entre eles se benzeram. As histórias sobre o açude eram antigas, passada de geração em geração, mas poucos realmente acreditavam nelas. Até agora. Vamos levar a senhora e as crianças para minha casa, disse seu Tibúrcio. Amanhã a gente resolve o que fazer. Enquanto o grupo se afastava da casa, Teresa olhou uma última vez para trás. Na direção do açude, viu algo que fez seu sangue gelar. Não era apenas uma figura parecida com Adelaide, que estava à beira d'água. Eram várias silhuetas, todas em diferente estado de decomposição, todas olhando na direção deles, e na frente delas, uma figura diferente das demais. Mais escura, mais antiga, com algo como galho ou chifre saindo da cabeça. A criatura ergueu o que parecia ser um braço, num gesto que podia ser tanto de adeus quanto de aviso. Teresa sabia naquele momento que aquilo não acabaria ali. O açude tinha despertado e mais cedo ou mais tarde cobraria seu preço novamente. Na manhã seguinte, José voltou da cidade e encontrou a família na casa do seu Tibúrcio. Teresa contou uma versão abreviada do que tinha acontecido, mencionando apenas que alguém tinha tentado invadir a casa. Seu marido quis voltar imediatamente para verificar os danos e ver se faltava alguma coisa, mas Teresa implorou que não. E fosse, pelo menos não vá sozinho, pediu. José acabou indo com seu Tibúrcio e mais 3 homens da região. Voltaram horas depois, pálido e agitado. A casa estava como Teresa tinha deixado, com a porta dos fundos quebrada. Mas o que os perturbou foram as marcas. Marca de pé molhados por toda a casa. Não de uma pessoa, mas de várias. E todas levavam de volta ao açude. Mais perturbador ainda foi o que encontraram na margem exposta pela seca. Ossos, dezenas deles, meio enterrados na lama, alguns muito antigos, outros nem tanto. E entre eles, um vestido que José reconheceu imediatamente era o que Adelaide usava na última vez que a tinha visto 2 semanas atrás. A família nunca mais voltou para aquela casa. Mudaram-se para longe, para outro município, onde o nome, Águas Claras, era apenas um lugar distante no mapa, mas Teresa nunca mais conseguiu olhar para a água parada da mesma forma, porque sabia o que podia estar escondido nas profundezas, esperando. E à noite,
Quando o vento soprava forte e a chuva batia na janela de sua nova casa, ela jurava ouvir aquela voz gorgolejante chamando seu nome, lembrando que o açude nunca esquece. E nas noites de lua nova, quando a escuridão é completa, ela ainda acorda de pesadelo, onde se vê andando lentamente em direção a um açude escuro. Seu corpo não mais sob seu controle, enquanto algo antigo e paciente espera nas águas profundas, porque o açude sempre cobra o que é seu. Sempre. A noite já tinha caído quando Maria das Dores terminou de lavar a última panela do jantar. Ela morria de canseira depois de passar o dia inteiro na lida da roça, mas ainda tinha forças para arrumar as coisas antes de se acomodar. A casinha, de 2 quartos e uma sala simples, ficava bem no meio do sítio dos Pereira, distante quase 1 légua da estrada principal. O lugar era bonito de dia, com as mangueiras carregadas e o riacho que corria pertinho, mas quando o sol descia por trás dos morros, tudo virava uma escuridão só. Amanhã é dia de ir na cidade, pensava Maria, enquanto secava as mãos no avental remendado. Tinha que levar os ovos e as verduras para vender na feira. O marido dela, Joaquim, tinha ido para a cidade grande já fazia 3 semanas, procurando serviço melhor. Deixou ela sozinha no sítio com a promessa de voltar logo. Mas até agora só tinha mandado 2 recados pelo filho do vizinho que ia e vinha. Maria olhou pela janela da cozinha antes de fechar. A lua estava só pela metade, mas clareava um pouco. O terreno em volta da casa. Ela passou a tramela na porta dos fundos, acendeu o lampião de querosene e foi verificar se a porta da frente também estava fechada direitinho. O vento assobiava pelas frestas das paredes de madeira, fazendo barulhos que Maria já conhecia de cor. Morava ali desde que casou, tinha 17 anos isso. Depois de conferir tudo, ela foi para o quarto, colocou o lampião em cima do criado mudo e se sentou na beira da cama para tirar as botinas surradas. Foi quando escutou o primeiro barulho estranho. Um tipo de batida, vindo lá do paiol, onde guardavam as ferramentas e o saco de milho. Maria ficou parada, escutando com atenção. Deve ser aquela jumenta véia roçando nas paredes, pensou ela, tentando se convencer. Mas sabia que tinha amarrado o animal do outro lado do terreno. O barulho veio de novo, agora mais forte, como se alguém tivesse deixado cair um objeto pesado. Depois, foi um arrastar de algo pelo chão de terra. Maria pegou o lampião e foi até a janela do quarto. Afastou um pouquinho a cortina remendada e ficou olhando para o paiol, que ficava uns 50 metros da casa. Não dava para ver muita coisa, só a porta meio aberta balançando com o vento. Eu tenho certeza que fechei aquela porta hoje de tarde, murmurou ela para si mesma, sentindo um arrepio subir pela espinha. Será que é o Tonho Preto mexendo nas minhas coisas? Tonho Preto era um vizinho das terras de baixo, um homem que todo mundo dizia que mexia com coisa que não devia. Tinha fama de roubar galinha, porco e ferramenta. Maria nunca tinha gostado dele, principalmente depois que Joaquim saiu e ele começou a aparecer com desculpa de verificar se estava tudo bem. A batida veio mais uma vez, agora seguida por um barulho de algo pesado se arrastando. Maria sentiu o coração acelerar. Se fosse o Tonho, ela ia mostrar para ele que mulher da roça não tem medo de ladrão. Pegou a espingarda velha que Joaquim tinha deixado atrás da porta, verificou se estava carregada e saiu para o corredor. Parou na porta da frente, respirando fundo antes de abrir a tramela. O vento frio entrou de uma vez, fazendo o lampião tremer. Maria ergueu ele mais alto com uma mão, enquanto segurava a espingarda com a outra. Deu um passo para fora, depois outro. O terreiro estava silencioso agora. Nem grilo cantava. Ela foi andando devagar até o paiol, pisando com cuidado para não fazer barulho. Quando estava a uns 20 metros da construção, o lampião começou a falhar, como se o querosene tivesse acabando. Mas Maria sabia que tinha enchido ele mais cedo. "Quem tá aí?" gritou ela, parando de andar. "Se for você, Tonho, é bom sair."
Daí com as mãos para cima. Ninguém respondeu, só o vento balançando as folhas das árvores. Ela deu mais uns passos e o lampião apagou de vez, deixando ela na escuridão quase completa, só com a luz fraca da lua iluminando o caminho. Desgraça de lampião, resmungou Maria, agora mais assustada do que queria admitir. Pensou em voltar para casa buscar os fósforos, mas algo a fez continuar. Tinha que ver o que estava acontecendo no paiol. Quando chegou mais perto, sentiu um cheiro estranho. Não era cheiro de bicho nem de gente. Era um cheiro doce, meio podre como carne estragada. A porta do paiol continuava balançando, abrindo e fechando devagar com o vento. Maria parou na frente dela, segurando a espingarda com as duas mãos agora. Vou contar até 3, e quem tiver aí dentro é melhor sair, avisou ela, tentando fazer a voz sair firme. 1, 2, antes de dizer 3. Algo se moveu dentro do paiol. Maria ouviu o som de respiração pesada, como a de um animal grande. Mas não tinha animal grande no paiol. Só as ferramentas e o saco de milho. Então, ela viu. Na escuridão do paiol, 2. Olhos brilharam como brasa acesa, a uns 2 metros de altura do chão. Nenhum bicho que ela conhecia tinha olho daquele jeito, muito menos naquela altura. Meu São Bento, me proteja, sussurrou Maria, dando um passo para trás. Os olhos se aproximaram da porta. Maria tentou se mover, mas suas pernas pareciam pregadas no chão. Queria gritar, mas a voz não saía. A coisa dentro do paiol se moveu mais. Um pouco. E a luz fraca da lua revelou uma figura alta e magra, com braço comprido demais para o corpo. Maria finalmente conseguiu se mover. Deu um passo para trás, tropeçou numa pedra e caiu sentada no chão. A espingarda disparou para o alto, o estalo cortando o silêncio da noite. Ela se levantou num pulo e correu em direção à casa sem olhar para trás, sentindo que aquela coisa tinha saído do paiol e vinha atrás dela. Chegou na porta da frente quase sem fôlego, entrou e fechou com força, passando a tramela e empurrando a mesa da sala contra ela por segurança. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a caixa de fósforo para acender a lamparina de querosene da sala. Quando a luz encheu o cômodo pequeno, Maria respirou um pouco mais aliviada. Estava dentro de casa agora. Aquilo, seja lá o que fosse, não podia entrar. Pelo menos era o que ela achava. O primeiro toque na janela foi suave, quase como se o vento tivesse jogado um galho contra o vidro. Mas logo veio outro, e mais outro. Alguém ou alguma coisa estava batendo na janela da sala. Vai embora, murmurou Maria, agachada no canto da sala com a espingarda abraçada ao peito. Pelo amor de Deus, vai embora! Os toques na janela pararam. E por um instante Maria achou que suas preces tinham sido ouvidas. Então, ouviu um barulho no telhado, como se algo pesado estivesse andando por cima da casa. Passos lentos e pesados que faziam a madeira velha ranger. Passo rangido, passo rangido. O coração de Maria batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela olhou para o teto, esperando que as telhas de barro aguentassem o peso daquela coisa. Os passos continuaram, agora se dirigindo para o lado dos quartos. Maria pensou em correr para a cozinha e sair pela porta dos fundos, mas e se a coisa tivesse deixado alguém ou algo vigiando lá fora? Seria como pular da frigideira para o fogo. Melhor ficar quieta onde estava, rezando para que o dia amanhecesse logo. Os passos no telhado pararam de repente. Maria ficou em silêncio absoluto, tentando ouvir qualquer barulho. Nada. Nem o vento, nem os grilos, nem o sapo do brejo que sempre cantavam essa hora da noite. Era como se o mundo inteiro tivesse parado de respirar. Então veio o cheiro. Aquele mesmo cheiro doce e podre que ela tinha sentido no paiol, agora entrando pela casa, pela chaminé, pelas frestas da janela por baixo da porta. O ar ficou pesado, difícil de respirar. Maria começou a sentir os olhos pesados, como se o cheiro estivesse fazendo ela ficar com sono. Lutou contra isso, beliscando o próprio braço até sangrar. Não podia dormir.
Sabia que se dormisse, aquela coisa ia entrar na casa e um barulho na porta dos fundos fez ela se levantar num pulo. Alguém estava forçando a entrada. A tramela balançava, ameaçando se soltar a qualquer momento. Maria sentiu o gosto do medo na boca, amargo como fel. Pegou a espingarda e se dirigiu para a cozinha nas pontas dos pés. A porta chacoalhava agora, como se alguém estivesse batendo com o ombro contra ela. A tramela velha não ia aguentar muito tempo. Maria engatilhou a espingarda, apontando para o lugar onde a cabeça de quem entrasse apareceria primeiro. Com um estalo, a tramela quebrou e a porta se abriu. Maria fechou os olhos e apertou o gatilho. O tiro estourou na cozinha pequena. O barulho, ensurdecedor. Quando abriu os olhos de novo, viu que não tinha acertado nada. A porta estava aberta, balançando com o vento, mas não tinha ninguém ali. Maria sentiu o suor frio escorrer pelas costas. Tinha certeza que alguém tinha forçado aquela porta. A tramela não quebraria sozinha. Ela deu 2 passos à frente, olhando para fora. O terreno atrás da casa estava vazio, banhado pela luz prateada da lua, nem sinal de pessoa ou bicho. Foi quando sentiu aquela respiração atrás dela, quente, úmida, cheirando aquela mistura doce e podre. Tinha algo dentro da casa com ela, bem atrás dela. Devagar, muito devagar, Maria virou a cabeça. Não viu nada, mas sentiu o hálito quente no rosto. Seja lá o que fosse, estava tão perto que ela podia sentir, mas não podia ver. O grito ficou preso na garganta. Ela tentou se mover, mas seu corpo não respondia. Era como se estivesse paralisada. A única coisa que conseguia fazer era respirar. E mesmo isso estava ficando difícil por causa daquele cheiro horrível que enchia seus pulmões. "O que você quer de mim?" Finalmente conseguiu perguntar, a voz saindo fraca, quase um sussurro. A resposta veio como um sussurro também, tão baixo que Maria não teve certeza se tinha ouvido mesmo ou se era só o vento. "Vim buscar o que me pertence." Foi então que Maria sentiu algo gelado tocando sua testa. Não era uma mão, nem um dedo. Era algo parecido com a ponta de uma unha, grande e afiada, que agora deslizava pelo seu rosto, descendo pela bochecha até o pescoço. "Eu não tenho nada seu", disse ela, as lágrimas correndo pelo rosto sem que pudesse controlar. "Por favor, vá embora." A unha, ou seja lá o que fosse, parou na altura da garganta de Maria. Por um instante, ela achou que ia morrer ali mesmo, que aquela coisa ia rasgar sua garganta. Mas então, a pressão diminuiu. "Ainda não", disse a voz, agora mais clara. Era uma voz estranha, como se várias pessoas estivessem falando juntas, em tom diferente. Mas logo, logo, e assim, tão rápido quanto tinha aparecido, o cheiro sumiu. A presença atrás dela desapareceu. Maria caiu de joelhos no chão da cozinha, trêmula, abraçando o próprio corpo. Ficou ali por quanto tempo não saberia dizer. Minutos, horas talvez. Quando finalmente conseguiu se levantar, percebeu que o céu já começava a clarear no horizonte. A noite de terror estava chegando ao fim. Com as pernas ainda bambas, Maria fechou a porta quebrada da cozinha, empurrando o fogão a lenha contra ela. Foi até o quarto e pegou suas coisas, colocando numa trouxa de roupa. Não ia passar mais nem uma noite naquela casa, não importava o que acontecesse. Esperou o sol nascer completamente antes de sair. Com a luz do dia, tudo parecia normal. O paiol fechado, o terreiro vazio, as galinhas começando a ciscar. Se não fosse pelo arranhão que sentia na garganta e pela tramela quebrada da porta da cozinha, Maria podia até achar que tinha sonhado tudo aquilo, mas não tinha sonhado. E algo lhe dizia que aquela coisa voltaria. Quando saiu pelo caminho que levava à estrada principal, Maria jurou nunca mais voltar àquela casa. Pelo menos não sozinha. O problema é que Maria das Dores não sabia que a coisa que a visitou naquela noite não estava interessada na casa.
estava interessada nela. E para onde quer que ela fosse, a coisa iria atrás. Os dias que se seguiram foram tranquilos demais, o que deixou Maria ainda mais desconfiada. Ela tinha ido para a casa da comadre Sebastiana, uma viúva que morava mais perto da cidade e que ficou horrorizada quando Maria contou, em parte, o que tinha acontecido. Você não pode ficar sozinha naquele fim de mundo, Maria, tinha dito a comadre, arrumando um cantinho para ela dormir. Fica aqui até seu marido voltar. Maria agradeceu e aceitou a oferta, mas não contou tudo o que tinha acontecido. Não mencionou os olhos brilhantes no paiol, nem a voz estranha na cozinha. Disse apenas que tinha ouvido barulhos e ficado com medo, achando que podia ser algum ladrão ou bicho do mato. Depois de 3 dias na casa da comadre, Maria começou a relaxar um pouco. Talvez tivesse sido mesmo sua imaginação, ou talvez fosse só o Tonho Preto tentando assustá-la para tomar posse das terras. Fosse o que fosse, estava longe agora. Na 4ª noite, porém, acordou com um barulho familiar, um arrastar de algo pesado pelo chão. Abriu os olhos no escuro e ficou muito quieta, escutando. Lá estava de novo. E vinha da cozinha da casa da comadre Sebastiana. Maria sentiu o sangue gelar. Não era possível. Não podia ser a mesma coisa. Estava a mais de 1 légua de sua casa. Levantou-se da esteira onde dormia e foi até a porta do quarto, que estava entreaberta. O corredor estava escuro, mas ela podia ver uma luz fraca vindo da cozinha. A comadre devia ter deixado uma vela acesa. Andando nas pontas dos pés, Maria foi pelo corredor até poder espiar na cozinha. O que viu fez seu coração acelerar de novo. A comadre Sebastiana estava de pé perto do fogão de camisola, parecendo em transe. Seus olhos estavam abertos, mas vazios, como se estivesse dormindo em pé. E na frente dela, quase encostando nela, estava uma figura alta e magra, toda coberta por um tipo de pano escuro, como um lençol. Maria colocou a mão na boca para não gritar. Era a mesma coisa que tinha estado na sua casa. E agora estava na casa da comadre, tão perto dela que parecia estar respirando o ar que saía de sua boca. A figura encapuzada ergueu o que parecia ser uma mão, mas tinha dedos longos demais, finos como galho seco, e tocou o rosto da comadre Sebastiana. A velha nem se mexeu, continuou parada como uma estátua. Onde está ela? Perguntou a voz múltipla que Maria reconheceu imediatamente. Onde está a mulher que carrega o meu pertence? A comadre respondeu com uma voz sem emoção, como se estivesse repetindo algo decorado. No quarto dos fundos, dormindo na esteira. Maria sentiu o pânico crescer. Aquela coisa estava procurando por ela, e a comadre tinha contado onde ela estava. Tinha que sair dali, agora. Deu um passo para trás, tentando não fazer barulho, mas seu pé bateu num banco de madeira que estava no corredor. O barulho pareceu explodir no silêncio da casa. A cabeça da figura encapuzada virou na direção dela. Mesmo na penumbra, Maria pôde ver os olhos brilhando como brasa por baixo do capuz. A criatura soltou um sibilo que parecia de cobra e começou a se mover na direção dela. Maria não esperou nem mais 1 segundo. Correu de volta para o quarto, pegou o chale e saiu pela janela, caindo no quintal dos fundos da casa. Ouviu um grito vindo de dentro, mas não parou para ver o que era. Correu pelo quintal, pulou a cerca baixa e ganhou a estrada de terra, correndo como nunca tinha corrido antes. Não sabia para onde ir, não podia voltar para sua própria casa, e agora nem a casa da comadre era segura. A cidade estava a pelo menos 1 hora de caminhada. Será que conseguiria chegar lá antes que aquela coisa a alcançasse? O luar iluminava a estrada de terra, mas a cada poucos metros havia trecho de sombra causado pelas árvores grandes. Maria corria olhando para trás a cada instante, esperando ver aquela figura magra e alta surgindo atrás dela. Depois de correr por uns 15 minutos, parou para recuperar o fôlego. Estava no alto de uma colina, de onde dava para ver a estrada serpenteando entre os pastos até perder de vista. Não havia ninguém atrás dela, pelo menos por enquanto.
Foi então que ouviu um barulho de cavalo se aproximando. Alguém vinha pela estrada, no sentido contrário ao da cidade. Maria se escondeu atrás de uma árvore e esperou. Podia ser ajuda, mas também podia ser perigo. Quando o cavaleiro se aproximou mais, ela reconheceu o chapéu de palha e o cavalo zaino. Era Zé Pequeno, o filho mais velho do seu antenor, que tinha uma fazenda mais adiante. Maria sentiu um alívio tão grande que quase chorou. Zé! Zé Pequeno! Gritou ela, saindo de trás da árvore e acenando. O rapaz puxou as rédeas do cavalo, assustado com o grito repentino, mas logo reconheceu Maria. Maria das Dores, o que você está fazendo aqui essa hora da noite, mulher? Aconteceu alguma coisa? Maria não sabia nem por onde começar. Como explicar o que tinha acontecido sem parecer louca? Decidiu pela versão mais simples. Tem alguém me perseguindo, Zé, um homem. Primeiro foi lá em casa e agora foi na casa da comadre Sebastiana. Preciso ir para a cidade, rápido. Zé Pequeno franziu a testa preocupado. Suba aqui na garupa, então. Eu tô indo para a cidade mesmo, buscar remédio para minha mãe que tá passando mal. Maria não esperou segunda oferta. Subiu na garupa do cavalo e se segurou na cintura de Zé Pequeno. O rapaz tocou o animal, que saiu em trote rápido pela estrada de terra. Enquanto cavalgavam, Maria olhava constantemente para trás, temendo ver aquela figura encapuzada surgindo na escuridão. Mas a estrada permaneceu vazia. Você tem ideia de quem é esse homem que está te perseguindo? Perguntou Zé, depois de alguns minutos de silêncio. Maria hesitou. Não sei dizer, Zé. Só sei que é alguém ou alguma coisa que quer algo que diz que eu tenho. E você tem mesmo, não que eu saiba. O resto da viagem se passou em silêncio. Maria estava exausta, tanto física quanto emocionalmente. Quando finalmente avistaram as primeiras casas da cidade, o céu já começava a clarear novamente. Vou deixar você na casa da minha tia Jurema, disse Zé. Ela vai cuidar de você enquanto eu vou buscar o remédio e depois volto para levar você. Para a delegacia contar para o sargento Mendonça o que aconteceu. Maria concordou com a cabeça. A casa da tia de Zé ficava numa rua estreita perto da igreja. Era uma casa simples, mas bem cuidada, com um jardim pequeno na frente. A senhora veio atender à porta ainda de camisola, assustada com a batida forte. Zé, o que aconteceu? Sua mãe piorou? Não, tia. Trouxe a Maria das Dores aqui. Ela tá com problema. Alguém tá perseguindo ela. Deixa ela ficar aqui enquanto vou buscar o remédio para a mãe e depois levo ela na delegacia. Dona Jurema olhou para Maria com preocupação. Claro, meu filho. Entra, Maria. Vou fazer um café para você. Maria entrou na casa agradecida. Zé Pequeno se despediu e partiu a galope para a farmácia, prometendo voltar logo. Dona Jurema levou Maria para a cozinha e a fez sentar à mesa enquanto preparava o café no fogão a lenha. Conta para mim o que aconteceu, minha filha, pediu a velha senhora, colocando a chaleira no fogo. Maria começou a contar, primeiro de forma contida, só mencionando que alguém tinha tentado invadir sua casa e depois a casa da comadre Sebastiana. Mas à medida que falava, os detalhes foram saindo. Os olhos brilhantes no paiol, o cheiro estranho, a voz múltipla, a figura encapuzada com dedos longos demais. Dona Jurema ouvia tudo com atenção, o rosto cada vez mais preocupado. Quando Maria terminou, a velha senhora se sentou na cadeira à frente dela e pegou suas mãos. Maria, minha filha, você está com alguma coisa que não te pertence? A pergunta pegou Maria de surpresa. Como assim, dona Jurema? Algo que você pegou de algum lugar que não devia. Algo que talvez pertença a outro mundo. Maria sentiu um arrepio. Não tenho nada assim. Só minhas coisas de sempre. Dona Jurema apertou mais as mãos dela. Pensa bem, Maria. Às vezes, a gente pega coisas sem nem perceber. Um objeto qualquer que estava num lugar que não devia estar. Maria fechou os olhos, tentando pensar. Nunca tinha sido de pegar coisas que não eram dela. Vivia do trabalho honesto, ela e Joaquim.
E então lembrou. 3 semanas atrás, um dia antes de Joaquim partir para a cidade grande, eles tinham ido juntos até a região do Grotão, uma área afastada da propriedade onde quase ninguém ia porque era cheia de pedra e buraco, difícil de andar. Joaquim queria verificar se dava para usar aquela terra para alguma coisa. Enquanto andavam, Maria viu algo brilhando entre as pedras. Era um medalhão antigo, meio esverdeado pelo tempo, com uma pedra escura no centro. Parecia valioso, então. Ela o pegou e guardou no bolso, pensando em mostrar depois para o marido. Mas acabou esquecendo, e o medalhão ficou guardado na sua caixa de coisa importante, junto com a aliança de casamento da mãe falecida e outras pequenas lembranças. Tem um medalhão, disse ela finalmente, abrindo os olhos. Achei no Grotão há umas 3 semanas. Achei bonito e peguei. Mas não pode ser isso, né? É só um medalhão velho. O rosto de Dona Jurema empalideceu. O Grotão, você disse? Maria, aquele lugar tem história. Os antigos diziam que era um lugar sagrado para os índios que viviam aqui antes. Depois virou lugar de enterrar gente que morria de doença ruim, porque ninguém queria que fossem para o cemitério da cidade. Maria sentiu o coração apertar. A senhora acha que o medalhão é de algum defunto? Pode ser. Ou pode ser algo pior. Dona Jurema se levantou, foi até a prateleira e pegou um vidro com sal grosso. Onde está esse medalhão agora? Na minha casa, na caixa de madeira embaixo da cama. A velha senhora balançou a cabeça. Se essa coisa que está te perseguindo quer o medalhão, vai continuar atrás de você até conseguir, ou até você devolver ele no lugar exato onde pegou. Maria sentiu o desespero crescer. Mas como vou fazer isso? Não posso voltar para aquela casa. Vai ter que voltar, minha filha, e eu vou com você. Conheço umas rezas que podem ajudar, mas primeiro vamos esperar o Zé voltar para contar para ele o que descobrimos. As horas seguintes foram de ansiedade. Maria tomou o café que Dona Jurema preparou, mas mal conseguiu comer o pão que ela ofereceu. Sua cabeça estava cheia de imagem daquela criatura encapuzada, dos olhos brilhantes, dos dedos longos e finos. Zé Pequeno voltou quando o sol já estava alto. Trouxe com ele não só o remédio para a mãe, mas também o sargento Mendonça, que queria ouvir a história de Maria pessoalmente. Dona Jurema contou ao sobrinho e ao policial o que tinham descoberto sobre o medalhão. O sargento Mendonça, um homem na casa dos 50 anos, de bigode grisalho e expressão cética, ouvia tudo com ar de quem não acreditava muito. Então a senhora está me dizendo que tem uma alma penada atrás dessa moça por causa de um medalhão? Perguntou ele, quando Dona Jurema terminou de falar. Não sei dizer exatamente o que é, sargento, mas sei que não é coisa desse mundo e que quer o medalhão de volta. O sargento coçou o bigode. E por que a senhora acha que devolver esse tal medalhão vai resolver o problema? Porque é o que essa coisa quer. Ela mesma disse para Maria, que veio buscar o que pertence a ela. O policial virou-se para Maria. É verdade isso, moça? Maria concordou com a cabeça. Sim, senhor. Foi o que ouvi. O sargento suspirou. Olha, eu não acredito muito nessas histórias de assombração. Para mim, deve ser algum malandro tentando assustar vocês. Provavelmente para tomar as terras do seu marido. Esse medalhão aí deve ser só coincidência. E a comadre Sebastiana? Perguntou Maria. Eu vi ela como que enfeitiçada na frente daquela coisa. Pode ter sido drogada ou simplesmente estava sonambulando. Já vi muita gente andar dormindo e fazer coisa estranha. Dona Jurema interrompeu. Com todo respeito, sargento, mas o senhor não viu o que Maria viu. Se ela diz que não é coisa desse mundo, eu acredito nela. A gente que nasceu e se criou na roça sabe que tem coisa que a ciência não explica. O sargento deu de ombros. Bom, se vocês insistem, posso ir junto para garantir que ninguém vai assustar vocês de novo. Só preciso passar na delegacia para pegar minha arma e avisar onde vou estar. Assim ficou decidido. Zé Pequeno levaria o remédio para a mãe e depois voltaria para a cidade para buscar os 3.
iriam até a casa de Maria pegar o medalhão e então seguiriam para o grotão para devolver ele no lugar exato onde tinha sido encontrado. Enquanto esperavam Zé voltar, Maria descansou um pouco na casa de Dona Jurema. Estava exausta depois da noite de horror e da fuga. Nem percebeu quando adormeceu na cadeira de balanço da sala. Foi acordada pelo toque gentil de Dona Jurema no seu ombro. Maria, minha filha, o Zé voltou. Tá na hora de ir. Maria se levantou, ainda sonolenta. O sol já estava começando a baixar. Tinham que se apressar se quisessem chegar ao grotão antes do anoitecer. O sargento Mendonça esperava do lado de fora, montado em seu cavalo. Zé Pequeno tinha arranjado mais 2 animais, um para ele e outro para Maria e Dona Jurema montarem juntas. A velha senhora tinha preparado uma sacola com sal grosso, alho, 1/3 e água benta, que tinha guardada de quando o padre visitou a cidade. Isso tudo é mesmo necessário, tia? Perguntou Zé Pequeno, olhando desconfiado para a sacola que Dona Jurema carregava. Melhor prevenir que remediar, meu filho, respondeu a velha senhora, ajeitando o chale nos ombros. Nunca se sabe o que vamos encontrar por lá. O grupo partiu quando o sol já começava a se inclinar para o oeste. Maria sentia o estômago revirado de nervoso. A ideia de voltar àquela casa, onde tudo tinha começado, fazia seu coração acelerar. Mas agora, pelo menos, não estava sozinha. O sargento Mendonça ia na frente, seguido por Zé Pequeno. Maria e Dona Jurema vinham por último, compartilhando o mesmo cavalo. A velha senhora ia rezando baixinho durante todo o caminho, o terço enrolado nos dedos nodoso. Quando chegaram à bifurcação que levava ao sítio dos Pereira, Maria sentiu um calafrio. O lugar parecia normal sob a luz do dia que começava a diminuir, mas ela não conseguia deixar de pensar no que tinha visto ali. É logo ali, disse ela, apontando para o caminho de terra que serpenteava entre as árvores. O sargento Mendonça assentiu e seguiu na direção indicada. À medida que se aproximavam, Maria notou algo estranho. Não se ouvia nenhum passarinho cantando, nenhum grilo ou cigarra. Era como se todos os animais tivessem abandonado o lugar. Quando a casa finalmente apareceu na curva do caminho, Maria prendeu a respiração. Estava exatamente como ela tinha deixado, com a porta da frente fechada e a dos fundos quebrada. As galinhas ciscavam no terreiro como se nada tivesse acontecido. Vamos deixar os cavalos aqui, disse o sargento, desmontando a uns 20 metros da casa. Não sabemos o que podemos encontrar por aí. Todos concordaram e desmontaram. Maria tremia tanto que Dona Jurema precisou segurar seu braço para apoiá-la. Calma, minha filha. Estamos aqui com você. Nada de mal vai acontecer. O sargento Mendonça sacou sua arma e foi na frente, checando o terreno. Parece tudo normal. Não tem sinal de ninguém por aqui. Entraram pela porta da frente, que estava apenas encostada. A casa estava em silêncio, com aquele cheiro característico de lugar fechado. Maria foi direto para o quarto, sabendo exatamente onde estava o medalhão. Ajoelhou-se ao lado da cama e puxou uma pequena caixa de madeira entalhada que ficava embaixo. Quando a abriu, seu coração quase parou. O medalhão não estava lá. Sumiu! Exclamou ela, revirando o conteúdo da caixa. O medalhão não está aqui. Dona Jurema se aproximou preocupada. Tem certeza que guardou ele aqui, Maria? Tenho. Sim, guardei nessa caixa junto com minhas coisas importantes. Olha, tá aqui a aliança da minha mãe, o santinho do meu batizado, mas o medalhão sumiu. O sargento Mendonça franziu a testa. Isso confirma minha teoria. Tem alguém entrando na sua casa. Provavelmente é esse alguém que está te assustando. Mas Maria balançou a cabeça desesperada. Não, sargento. A caixa estava no mesmo lugar. Ninguém mexeu nela. Só o medalhão sumiu. Como alguém ia saber exatamente onde ele estava guardado? Zé Pequeno, que tinha ficado na porta do quarto vigiando, chamou a atenção do grupo. Gente, está escurecendo. Se vamos ir até o grotão, é melhor irmos logo. Dona Jurema concordou. Ele tem razão. Mesmo sem o medalhão, precisamos ir até lá. Talvez
Talvez a criatura já tenha levado ele de volta. Ou talvez caiu da caixa e está por aí, disse o sargento ainda cético. Mas vocês estão certo, está ficando tarde. Vamos até esse grotão e depois voltamos para a cidade. Saíram da casa e montaram novamente nos cavalos. Maria indicou o caminho para o grotão, uma área rochosa que ficava nos fundos da propriedade, perto de onde o riacho nascia. Era um lugar evitado pela maioria dos moradores da região, cheio de superstição e história ruim. À medida que se aproximavam, o sol desaparecia completamente, deixando apenas o último clarão avermelhado no céu. Zé Pequeno acendeu uma lamparina que tinha trazido, iluminando o caminho cada vez mais difícil. O grotão era uma depressão natural no terreno, cercada por pedra grande e árvore retorcida. O chão era irregular, cheio de buraco e pedregulho. Maria tentava se lembrar do local exato onde tinha encontrado o medalhão. Foi perto daquela pedra grande ali, que parece uma cabeça de boi, disse ela apontando. Estava meio enterrado, só um pedaço aparecendo. Desmontaram novamente e seguiram a pé, com cuidado para não tropeçar nas pedras. O sargento ia na frente, seguido por Maria. Dona Jurema vinha apoiada no braço do sobrinho, carregando sua sacola de proteção. Quando chegaram perto da pedra que Maria tinha indicado, o sargento ergueu a lamparina para iluminar melhor. Foi então que todos viram. O medalhão estava ali, exatamente no mesmo lugar onde Maria o tinha encontrado semanas atrás. A pedra escura no centro parecia absorver a luz da lamparina. Como é possível? Murmurou Maria, os olhos arregalados. Eu tenho certeza que peguei ele daqui e guardei na minha caixa. Dona Jurema fez o sinal da cruz. Ele voltou para o lugar de origem. Isso significa que... Não conseguiu terminar a frase. Um vento repentino e forte surgiu do nada, apagando a lamparina de Zé Pequeno. A escuridão os envolveu, apenas com a fraca luz da lua nova para guiá-los. E então, a poucos metros deles, surgiu a figura alta e encapuzada que Maria conhecia bem. Os mesmos olhos brilhantes como brasa, a mesma presença ameaçadora, só que agora todos podiam ver. Meu Deus do céu! Exclamou Zé Pequeno, dando um passo para trás. O sargento Mendonça ergueu sua arma, apontando para a figura. Parado aí, polícia! A criatura não se moveu nem respondeu. Apenas ficou ali, os olhos fixos no medalhão que jazia entre as pedras. Dona Jurema deu um passo à frente, surpreendendo a todos. Você veio buscar o que é seu, não é? Perguntou ela com voz firme, apesar da idade. A criatura inclinou levemente a cabeça, como se estivesse concordando. Então pegue, disse a velha senhora, apontando para o medalhão, e deixe essa menina em paz. Por um momento, ninguém se moveu. Então, com um movimento rápido demais para olho humano acompanhar, a criatura estava ao lado do medalhão. Abaixou-se e o pegou com aqueles dedos longos e finos. Quando se ergueu novamente, parecia maior, mais substancial. O vento voltou a soprar, mais forte dessa vez, trazendo aquele cheiro doce e podre que Maria conhecia bem. O sargento Mendonça, que até então observava tudo com os olhos arregalados, pareceu recuperar a coragem. Ei, você! Deixe esse objeto! Aí e se identifique. Foi um erro. A criatura virou a cabeça na direção dele, os olhos brilhando com intensidade dobrada. O sargento cambaleou para trás, como se tivesse levado um golpe, e caiu sentado no chão pedregoso. Não interfira, disse a voz múltipla que Maria já tinha ouvido antes. Não é com você que tenho negócios. A criatura se virou para Maria, que estava paralisada de medo. Aproximou-se dela lentamente, o medalhão agora pendurado entre os dedos longos. Você o acordou, disse a criatura, quando tocou o que não devia ser tocado, quando removeu o selo de seu lugar de descanso. Maria sentiu as lágrimas correrem pelo rosto. Me desculpe, eu não sabia. Poucos sabem, menos ainda respeitam. A criatura ergueu o medalhão na altura dos olhos de Maria. A pedra no centro
Agora parecia ter um brilho próprio, uma luminosidade avermelhada. Ele dormia há séculos e agora está acordado novamente. Dona Jurema deu um passo à frente. O que ele é? A criatura virou-se parcialmente para a velha senhora. Algo antigo, algo que deveria permanecer esquecido, algo que vocês chamariam de demônio, embora seja muito mais e muito menos que isso. E o que você é? Perguntou Dona Jurema, surpreendendo a todos com sua coragem. Sou o guardião, o vigia, aquele que mantém o selo. Zé Pequeno, que tinha ajudado o sargento a se levantar, perguntou com voz trêmula. E o que vai acontecer agora? A criatura ficou em silêncio por alguns momentos. Então respondeu. Agora o selo deve ser recolocado e vocês devem esquecer este lugar. Com um movimento fluido, a criatura se virou e caminhou até o centro do grotão, onde havia uma depressão no terreno que lembrava uma pequena cratera. Abaixou-se e colocou o medalhão no centro. O que aconteceu a seguir, nenhum dos presentes conseguiria descrever com precisão depois, por mais que tentassem. O chão pareceu tremer, não como num terremoto, mas como se algo embaixo dele estivesse se movendo. Uma luz avermelhada surgiu da cratera envolvendo o medalhão e a criatura encapuzada. Maria sentiu um zumbido nos ouvidos crescendo até quase não conseguir suportar. Viu que os outros também colocavam as mãos nos ouvidos, os rostos contorcidos de dor. E então, tão subitamente quanto começou, tudo parou. O silêncio voltou a reinar no grotão. A criatura e o medalhão tinham desaparecido. No centro da pequena cratera havia apenas terra comum, como se nada tivesse acontecido ali. Acabou? Perguntou Maria depois de vários minutos de silêncio. Dona Jurema fez o sinal da cruz novamente. Acho que sim, minha filha. Ele conseguiu o que queria. O sargento Mendonça estava pálido. O suor escorrendo pela testa apesar da noite fria. Eu nunca, em 20 anos de polícia. Zé Pequeno conseguiu acender novamente a lamparina com mãos trêmulas. Acho melhor a gente ir embora daqui. Ninguém discordou. Voltaram para os cavalos em silêncio, cada um perdido nos próprios pensamentos. A volta para a cidade foi igualmente silenciosa. O que tinham presenciado estava além da compreensão deles, além das palavras que conheciam. Dias depois, quando Joaquim voltou da cidade grande, Maria contou a ele uma versão simplificada do que tinha acontecido. Que alguém tinha invadido a casa, que ela tinha ficado com medo e ido para a cidade, e que agora tudo estava resolvido. Não mencionou o medalhão, nem os olhos brilhantes, nem a voz múltipla. Algumas coisas, decidiu ela, era melhor deixar no passado. Algumas histórias não eram feitas para ser contada. O sargento Mendonça nunca registrou o incidente. Quando alguém perguntava o que tinha acontecido naquela noite, ele mudava de assunto rapidamente. Poucos meses depois, pediu transferência para outro distrito, bem longe dali. Zé Pequeno passava longe do grotão agora. Fez até um caminho mais comprido na sua propriedade, só para não ter que passar perto daquele lugar. Dona Jurema foi a única que pareceu encontrar alguma paz no que tinha acontecido. Sempre soube que tinha coisa nesse mundo que a gente não entende, dizia ela quando Maria ia visitá-la na cidade. Agora tenho certeza. O grotão permaneceu intocado pelos anos seguintes. Ninguém da região se atrevia a ir até lá, nem mesmo os mais corajosos ou os mais céticos. Os mais velhos contavam histórias sobre o lugar para assustar as crianças, garantindo que ficassem longe. E quanto a Maria das Dores? Ela e Joaquim continuaram no sítio, criaram 2 filhos e viveram uma vida tranquila. Mas sempre que alguém encontrava algo estranho ou bonito no chão, uma pedra colorida, um objeto antigo, uma moeda desconhecida, Maria era a primeira a avisar. Deixe onde está. Algumas coisas não são para a gente mexer. Algumas coisas têm dono, mesmo quando parecem abandonadas. E assim,
O medalhão e seu guardião permaneceram apenas como um sussurro, uma história contada em noite escura, um aviso para aqueles que ousavam perturbar o que devia ficar em repouso. Porque na roça, como os antigos sempre souberam, a linha entre este mundo e o outro, às vezes é tão fina quanto um fio de cabelo. E certas fronteiras não devem ser cruzadas, mesmo por acidente.